Boa tarde, a paz de Deus, a paz e graça, que Deus abençoe. Hoje eu vou tratar de um assunto, eu vou chamar o nome da pessoa Antônio. Ele era um ancião antigo, o segundo mais velho do estado do Maranhão, na época. E eu quero deixar bem claro aqui, porque tem alguns comentários no meu canal de pessoas que vêm trazendo algumas críticas, e eu até entendo, porque eu também era desse jeito. Eu fui uma pessoa que não entendia também, eu ia contra as pessoas que criticavam a congregação. Eu passei durante a minha vida 26 anos na congregação cristã no Brasil. Eu tive alguns cargos e ministério. Eu fui primeiro auxiliar operador de som, depois fui porteiro e também fui músico. Trabalhei no Conselho Fiscal, também na parte de anotações das coletas na minha comum, e também fui cooperador de jovem, cooperador oficial e por fim ancião. Então eu falo de coisa que eu entendo e presenciei e tive no meio. Então eu quero deixar bem claro que eu não estou contra as pessoas que participam ou frequentam a congregação. Eu quero deixar bem claro que eu sou contra e não concordo com o sistema instalado dentro da instituição, que esse sistema ele é ditatorial, é um sistema feudal, é um sistema que não tem misericórdia. Uma coisa que eu ouvi de um ancião também antigo, e falou para mim: irmão Silvio, as causas daqui, se tratarmos aqui com as famílias, com o ministério, a gente chega em um acerto. Mas ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Mas se levar para o Brás, lá eles não têm misericórdia de ninguém. Isso quem falou para mim foi um ancião que várias vezes eu vi ele sendo humilhado pelos demais anciães que presidiam, que era do estado de São Paulo, que presidia sobre o estado do Maranhão, que eu era ancião no estado do Maranhão. E essa pessoa, e então eu quero deixar bem claro que eu não estou contra as pessoas. Tem muitas pessoas de bem, muitas pessoas de Deus, muitas pessoas sinceras, honestas. O problema é que eles aprenderam mal e não têm conhecimento bíblico, não têm conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, então eles têm conhecimento da instituição. E a instituição, ela pensa em si própria, ela não pensa nos seres humanos, ela não pensa nos irmãos, ela não pensa nas pessoas que sustentam a igreja através das suas doações e coletas. Então eu quero falar de um homem chamado Antônio. Ele era no estado do Maranhão, na época que eu era ancião, ele era o segundo mais velho. Então, por ele ser o segundo mais velho, é uma pessoa que veio de muito tempo ali na nossa região. Ele evangelizou aquelas cidades todas ali. Ele foi o primeiro. Ele foi a pessoa que explorou as cidades e foi anunciando, implantando igreja e construindo templo. Ele foi a pessoa que estruturou.
Só que ele era uma pessoa que participava das reuniões, então também ele tinha a visão dele. Antes dessa nova gestão chegar no estado do Maranhão, estava tudo bem. Ele era o segundo, ele tinha uma autonomia, ele era uma pessoa, ele era ignorante, claro, ele era ignorante, que eu me lembro uma época que eu era cooperador de jovens e menores. Então a gente ouvia muito falar do seu Antônio, ele era o ancião, o segundo mais velho do Maranhão, então a gente tinha aquela admiração por ele. Então eu fui apresentar para o cooperador de jovem, então eu queria me aproximar dele, conversar com ele, saber que eu queria aprender com ele. E aí ele era muito bruto, assim, no sistema dele, mas ele era uma pessoa muito honesta, muito sincero, ele era uma pessoa do bem. Se ele errasse e alguém chamasse a atenção dele, ele voltava atrás, ia lá, pedia perdão, desculpa e continuava. Só que o sotaque dele era ignorante mesmo. E aí, nesse dia, aí eu vi ele descendo do carro na reunião que a gente foi lá frequentar, participar. Aí eu disse, ô, paz de Deus, irmão Antônio, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Ele era assim muito fechadão. E aí, irmão, e aí, quando vai ser a nossa próxima reunião? Ele foi bem incisivo em falar, olhe na lista. Ele era uma pessoa meio bruto, mas só que era muito... Aquele homem, ele deu a vida dele pela igreja. Aquele homem, ele destruiu, eu falo isso porque eu vi, ele destruiu a família dele por causa da igreja. Então veio outra administração. Essa administração, o chefe era, vou chamar o nome dele, DT. Até hoje ele existe, ele faz parte do GDI, que é alguns críticos que falam é o grupo do inferno. É uma colocação de algum amigo aí da internet. Hoje ele faz parte e eu ouvi falar agora recente que ele vai novamente tomar de conta do estado do Maranhão. Então ele é uma pessoa ameaçador. Ele esteve nos Estados Unidos e teve muito problema lá nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa meio duro. E eu digo porque eu vi em várias reuniões de ancião ele ameaçando. Ele ameaçava, ou acho que até hoje ameaça. Se sair fora da regra, pode ser ancião, cooperador, quem quer que seja, o seu ministério vai ser tirado. Então, para ele arrancar o ministério de alguém era muito fácil. Bastava ele dizer, fulano de tal, a partir de hoje não é mais ancião, não é mais cooperador, não é mais cooperador de jovens, não é mais diácono, e acabou-se. Ele era um ditador. E tinha um ancião que era da capital, de São Luís, é um homem culto, muito culto, entendido, era um homem que tinha estudado muito. Então, eu acho e creio que ele queria assumir, né, a primeira ou pelo menos a segunda posição como ancião no estado. Então quem era o segundo era o nosso irmão Antônio. Então vamos contra ele. E nós congregamos vários anos em uma congregação que não era uma igreja, era um salãozão, onde muitas reuniões aconteciam ali e era muito bom. Só que não tinha aquela coisona, né? Só que essa nova gestão, ela veio com um cajado de aço. Tem que mudar o estado do Maranhão. Nós tem que transformar. Então propuseram uma nova construção, uma nova central regional. Só que foi olhar no caixa, nós não tinha dinheiro nem para iniciar aquela construção que era muito grande.
Então foi proposto que tinha que falar com os irmãos de São Paulo e fazer uma coleta e iniciar aquele negócio. E o ancião, como ele era antigo ali, ele falou: não, irmão, não entendo assim, a gente vai trabalhar aqui com o estado do Maranhão, nós não queremos depender do estado de São Paulo, isso, aquilo, outro. A gente vai fazer a coleta aqui, a gente vai trabalhar aqui, vai construir. Então, houve uma grande questão. E aquelas pessoas ficaram massacrando aquele coitado, até ele se enfesar e fez a sua carta de renúncia. Tudo bem, eles queriam assim, chegaram aonde eles queriam. O seu Antônio não é mais ancião regional, ele também não é mais o segundo do estado. O que me indignou e que eu falo e que eu não concordo com esse tipo de covardia, desonestidade, de falsidade, foi o que eu presenciei em várias reuniões, tanto de anciães e diácono, como cooperador, oficial e cooperador de jovem e administração. O quê? O seu Antônio, ele não praticou nenhum tipo de delito. Ele não foi constatado nenhum pecado, nenhuma coisa que transgredisse a doutrina da igreja. O que ele fez, ele não concordou com o sistema que foi implantado. Então ele resolveu, vou renunciar. Só que ele pensou que não seria uma perseguição tão carrasca contra ele, porque ele era amigo das pessoas do interior, daqueles velhinhos, ele fazia reunião, ele estava na vida, presente na vida daquelas pessoas. Então ele achou que poderia, lá no interiorzinho, longe, muito longe, atender uma reunião. Ou ir em uma congregação lá no interior e levantar com a palavra. A vida toda dele foi trabalhando para a instituição, a vida dele toda foi trabalhando para a igreja. Só que foi passado em reunião. Reunião de diácono, de ancião, diácono e cooperador de jovem. E houve uma grande ameaça. Qualquer cooperador, e isso interliga ancião e cooperador de jovem, que deixar o seu Antônio atender qualquer reunião e não oprimir e impedir, você vai perder o seu ministério. Então, para mim, foi uma grande covardia. E eu falava com alguns anciãos que a gente foi apresentar na mesma época, e eu falava: fulano, você não acha isso muito errado? Porque, olha, o seu Antônio, ele trabalhou a vida toda. A vida toda dele foi dedicada a essa igreja. Nós conhecemos, nós sabemos. Ele é uma pessoa que 90% da vida dele é dedicada à instituição. Ele não tem nenhuma infração contra a doutrina ou contra a igreja. E agora, porque ele atende umas reuniãozinhas lá nos interior, ou porque ele levanta com uma palavra lá em uma congregaçãozinha lá dentro do mato, é oprimido, não pode levantar. E o que fizeram? Oprimiram tanto aquele senhor que hoje ele é uma pessoa revoltada contra a instituição. Então eu quero deixar aqui bem claro para as pessoas que vão ver esse vídeo. Eu sei que você foi ensinado desde muito cedo que aqui a congregação é a graça, é só ela que tem a doutrina verdadeira. Nós chamamos a doutrina dos apóstolos e as demais nós chamamos de concubina, nós chamamos de seita. Eu fui ensinado que a pessoa poderia ser o que fosse,
Mas em termos da salvação, ele tinha que passar pela congregação, ele tinha que ser batizado na congregação, porque se ele não fosse batizado, ele não tinha salvação. É como que a instituição Congregação Cristã no Brasil, ela tenha o carimbo enviado por Jesus Cristo. Só salva quem tem esse carimbo. E o carimbo só quem tinha, ou até hoje na mente de muitas pessoas, só quem tem é a Congregação Cristã no Brasil. E eu vejo que tem muitas pessoas que vivem dentro da igreja sem prazer. Ele não acredita mais porque está decepcionado com tanta promessa. Foi prometido para ele muitas coisas e hoje a palavra diz que não cumprir na tua vida, vai cumprir na vida do teu filho. Se não cumprir na vida do teu filho, vai cumprir na vida dos teus netos. Se não cumprir na vida dos teus netos, vai cumprir na vida dos teus bisnetos. Mas Deus não vai deixar de cumprir a palavra. Mentira. Mentira. Mentes humanas, homens egoístas, homens que não têm temor a Deus, de chegar no púlpito e mentir em nome de Jesus Cristo. E eles mentem no nome de Jesus Cristo, diz que foi Jesus, é Deus que está mandando, só para ele assegurar a sua posição. Eu digo isso porque eu fui aliciado a essas coisas. Porque é uma cartilha que todos têm que ler. É uma cartilha que todos têm que ler. Porque é como um segmento. Um após o outro tem que ir lendo a mesma cartilha. E antes de eu ser do ministério, eu temia muito e falava até com as pessoas, eu acho muito difícil você dizer, Deus manda eu te falar, Deus manda te dizer, Deus está falando, sou eu que falo contigo. Só que quando você entra no ministério, é a regra principal. Você falar em nome de Deus, coisa que não foi revelado por Deus para você. Você lê uma parte da Escritura, aqui o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, por falta de conhecimento teológico, por falta de conhecimento do costume da época, da cultura da época, o Senhor é o meu pastor, você vai centralizar nisso. Irmãos, diz o Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o nosso pastor, nada vai deixar te faltar. O que está faltando na tua vida, o que você trouxe hoje aqui de reclamação, o Senhor manda dizer para você, eu vou cumprir o desejo do teu coração, eu vou tirar a pedra do teu caminho, eu vou derribar o teu inimigo, vai cair o cavalo e o cavaleiro, e você, meu servo, vai ser levantado, eu vou levantar a tua cabeça, eu vou mostrar para você que eu estou na tua vida. Isso são coisas do ego humano. Antigamente tinha escrito e um ditado. Como que você conhece o falso profeta? E eu falo de falso profeta, eu não vou citar nome de ninguém. Mas eu ouvi do púlpito de irmãos do ministério
falando o nome da pessoa, dizendo irmão fulano de tal, pessoa que ele conhecia, irmão fulano de tal, dentro da congregação, ele no púlpito, que ali está em nome do Senhor Jesus. Irmão fulano de tal, Deus manda te dizer, essa causa que ele conhecia a causa, essa causa Deus manda dizer para você que eu vou resolver, vou colocar na tua mão. Eu ouvi irmãos pregando sobre causa e dizia, está aqui colocado as varas. E Deus manda te dizer, você é Arão, a tua vara vai florescer, vai vir amendoeira, você vai ser reconhecido. Mentira. Eu peço em nome do Senhor Jesus, os irmãos que são do ministério, os irmãos que trabalham na palavra, em nome do Senhor Jesus, não se deixe levar por costume, uma coisa que Jesus se indignava e ele ia contra os sacerdotes, os fariseus. Era essa regra, nós somos acostumados assim. O costume leva nós a transgredir a palavra igual Jesus Cristo falou. Eles criticavam Jesus porque Jesus deixava algum costume humano e não cumpria, e eles iam contra Jesus. Por que que você não cumpre a tradição dos anciãos? E Jesus muito sereno, e vocês? Por que que vocês deixam a lei de Deus pelas vossas tradições? O que eu quero falar para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, uma coisa que eu aprendi hoje é ler a Bíblia sem o óculos CCB, é ler a Bíblia na lógica que a Bíblia traz. Porque quando você lê a Bíblia com o óculos CCB, você fica cego, você só enxerga CCB, você só enxerga a doutrina da CCB, você só enxerga os costumes da igreja. Então, peço, tem alguns amigos meus que são do ministério e temos comentado sobre isso. Irmão, a palavra e a guia de Deus é o que está escrito. Está escrito aos Hebreus. Se nós não atentarmos diligentemente ou com mais cuidado para o que está escrito, porque a palavra falada pelo anjo, ela teve o seu fiel cumprimento. São palavras faladas pelos profetas e agora, por último, Deus falou através do Filho. Foi através do Filho. Não tem outra autoridade. E outra coisa, alguém fala, não é a guia do Espírito. Sim, é a guia do Espírito. Combine que esse que diz Espírito de Deus, ele concorda com a Escritura. Eu já ouvi em cultos online anciães antigos dizendo: Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas no céu ele não entrou. Eu já ouvi ancião falando: a coleta faz parte da salvação. Eu ouvi ancião presidente dizendo, ancião presidente falando,
A morte de Jesus Cristo foi a entrada no terreno. Querendo dizer, não foi suficiente. Agora está na tua mão. Você tem que cumprir isso, cumprir aquilo, fazer isso e aquilo outro. Isso são as prestações para quando der no final da sua carreira, você receber a documentação do seu terreno, diminuindo a morte, diminuindo o sacrifício. É uma blasfêmia contra Deus, é uma blasfêmia contra Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu não estou dizendo para vocês sair da igreja, eu não estou falando para vocês abandonar e ficar aí de qualquer jeito, não. O que eu estou dizendo para vocês, não creiam em tudo que falam do púlpito, dizendo que estão falando no nome de Deus, dizendo que é Deus que mandou. É mentira humana. Não é Deus, está escrito antigamente. Citamos uma parte aqui bem rapidinho para encerrar esse vídeo, para não ficar longo. Havia um rei. Esse rei, ele era do mal. Ele transgredia, não fazia de acordo com o que Deus queria. Ele era um ditador. Rei Acabe. Sabe o que aconteceu? Ele tinha um grupo de profetas que falavam em nome de Deus para enganar. E tinha um profeta, um só, que contestava, não está de acordo a palavra, não está de acordo a lei. Este profeta, ele era preso, ele era levado para o calabouço. Então houve uma guerra. Então ele chamou outro rei, Josafá, para lutar com ele, contra o seu inimigo. Josafá, um homem de Deus, cedeu e chegou lá. Tinha vários profetas profetizando: vai dar certo, Deus manda dizer, em nome do Deus de Israel você vai vencer. Você, Josafá, Acabe, vocês vão e fizeram algum tipo de utensílio. Assim como coloca uma canga sobre os ombros de um boi, assim também você vai fazer. Você vai escravizar o rei da Síria. Se não me falha a memória. Um monte de profeta, e profetizando, e cantando, e glorificando, e aquela coisa toda. E Josafá disse: são todos os profetas esses? E ele falou: sim, falta só um. Que esse cara não gosta de mim, ele só fala mal ao meu respeito. Ele disse: não fala assim o rei, mande chamar ele. E as pessoas do grupo do rei foi lá e falou para ele: olha, lá todo mundo está falando que vai ser, vitória. Presta muita atenção que você vai falar, viu? Porque aí é uma grande causa, tá? O rei aí, Josafá, ele vai junto com nós. Presta atenção que você vai falar, viu? Tudo bem. Ele foi lá, chegou diante deles: o que é que Deus manda você falar para nós? E ele disse: pode ir em paz, mas é um tipo de zombaria. Vai, pode ir. Vocês querem ir? Quer? Vão, pode ir. Não, me fale a verdade, o que Deus manda você me dizer. Aí ele disse: você quer ouvir mesmo o que Deus manda te dizer? O que Deus me mostrou, que eu vejo Israel como um rebanho sem pastor. Então, o que eu peço, não se deixe levar
pelas mentiras para manter o seu cargo, manter o seu ministério, manter a sua posição. Conheçam a Bíblia, conheçam a história de Jesus Cristo. Nós da congregação, nós não conhecemos Jesus. Nós conhecemos o Jesus da congregação. Nós não conhecemos, como ontem mesmo eu ouvi uma palavra. O que você vem aqui ver aqui? É porque você gosta de estar junto dos irmãos? É porque você gosta desse Jesus que abençoa? É porque você gosta de Jesus que cura? Não. Você tem que conhecer o Jesus da Bíblia. Uma vez eu preguei uma palavra e falei, irmãos, não é tudo enquanto que nós quer que Deus vai dar para nós, não. Não é tudo enquanto que a gente deseja que Deus vai dar para nós. Vai ter muito dia que Deus não vai dar aquilo que a gente quer. Vai ter muitas vezes que a gente vai se decepcionar porque não é a vontade de Deus. Depois do culto eu ouvi alguém dizendo, este não é o meu Deus, porque o meu Deus é poderoso, Ele dá tudo o que eu peço. Então é essa a mente de muitos. Tudo que ele quer, tudo que ele pede, é isso que Deus vai dar. Então eu quero aqui pedir, não é mendigando não, que você inscreva-se no canal, para que esse vídeo chegue na vida de muitas mães, como a minha mãezinha chorou muito do meu lado, vendo a minha tristeza, a minha derrota, a minha decepção, porque lutei a minha vida toda, uma boa parte da minha vida pela igreja, e a igreja, no dia que você não concorda com ela, ela te chuta, te joga fora. É que eu quero que você se inscreva, para que outras pessoas ouçam esse vídeo. E não se coloque dentro de uma caixa CCB e ali não tem mais jeito, tá morto, se saiu dali, tá morto, se eu sair daqui, não vou mais ter salvação. É uma mentira. Creia em Jesus Cristo, busque ao Senhor de puro e sincero coração, que Ele tem salvação, não é só para CCBano, não, é todos aqueles que nele crê e tenha sinceridade e fuja da iniquidade e do pecado que contamina a nossa alma. É isso que Deus quer. Deus abençoe a todos.